Olá, Lilian. As arritmias são um quadro muito amplo de doenças. Existem vários tipos de arritmia. Algumas delas, como a fibrilação atrial, podem causar a estagnação do sangue dentro do coração. O sangue fica mais parado dentro do coração e, portanto, mais sujeito a formar coágulos. Nessa situação, alguns pacientes sim podem ter indicação de tomar o anticoagulante para evitar com que esses coágulos se formem e possam passear, migrar pela circulação do corpo. Quando esses coágulos se soltam do coração e passam a flutuar na corrente sanguínea, eles podem entupir alguma artéria do nosso corpo, como o cérebro e causar um derrame, como o rim e causar insuficiência renal, como as pernas e causar um quadro de obstrução arterial aguda. Portanto, a resposta para a sua pergunta é: depende do tipo de arritmia, mas algumas delas sim têm indicação de tratamento com anticoagulantes. Só avaliação com um médico especialista pode determinar se você precisa ou não usar o anticoagulante, qual deles e em qual dose, para que isso seja um tratamento seguro e eficaz. Essa é uma pergunta muito frequente, né? As pessoas me perguntam se elas devem não usar a máscara durante a atividade física ou se o fato de estar com a máscara faz com que ela respire o ar que já foi respirado por ela mesma e isso pode causar algum problema no corpo. Não, não existe esse problema. Na verdade, durante a pandemia é recomendável que você utilize máscara de proteção facial durante a atividade física, mesmo em locais abertos, em parques, na rua, né? É uma obrigatoriedade com que a gente se comporte dessa maneira e pode ficar tranquilo. Isso não vai causar nenhum problema à sua saúde ou ao seu coração especificamente. O importante é que a máscara esteja sempre seca, portanto, muitas vezes carregue uma segunda máscara, uma máscara sobressalente, e faça a substituição cada vez que essa máscara se torna molhada, porque se ela molhar, a eficácia de filtração da máscara diminui de maneira importante. Lembre-se sempre de retirar a máscara pelas tiras elásticas, guardar num saquinho plástico para que possa levar para casa, lavar novamente essa máscara e reutilizá-la de maneira adequada. Portanto, não se esqueça, faça a sua atividade sempre com máscara. Lidiane, o bacon, assim como muitos outros alimentos ricos em gordura, devem ser consumidos com bastante moderação. Uma alimentação saudável é uma alimentação com poucas gorduras e muitas frutas, muitas fibras, muitas proteínas. Então, portanto, comer o bacon em pequena quantidade não vai prejudicar a sua qualidade de vida e o fato de você estar ou não saudável. Mas lembre-se sempre, em pequena quantidade, com moderação e não todos os dias. Olá, Oswaldo. A arritmia é um batimento irregular do nosso coração. O coração nosso possui duas partes importantes, os átrios, que ficam em cima, e os ventrículos, que ficam embaixo. E eles devem se contrair, ou seja, bater de maneira coordenada. Primeiro os átrios, depois os ventrículos. Os átrios e os ventrículos. Isso deve ocorrer durante toda a nossa vida. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. A arritmia é, na verdade, a perda deste batimento rítmico dos átrios e dos ventrículos. Eles podem ocorrer das mais diversas formas. Existem as arritmias que causam menos problemas de saúde e arritmias muito graves, que às vezes, inclusive, precisam de procedimentos de cateterismo para serem tratados. Somente um médico cardiologista especialista, como no Centro de Arritmias do Santa Catarina, é capaz de identificar a sua arritmia e indicar o melhor tratamento. Normalmente aos 45, 50 anos é a idade em que as mulheres entram na menopausa. Até essa idade, os hormônios femininos protegem as mulheres quando comparado aos homens em termos de doença cardiovascular. Então as mulheres têm menos aterosclerose, menos colesterol elevado, na média do que os homens até essa idade. Após a menopausa, com a queda dos hormônios, especialmente o estrogênio, as mulheres passam a ter aumento desses fatores de risco. E, portanto, elas passam a ter riscos comparáveis aos homens depois dessa idade. Então, na verdade, até os 45 anos elas têm menos eventos e após os 45 elas passam a ser
muito comparáveis aos homens. Vale lembrar que após a menopausa, os fatores de risco aumentam muito nas mulheres. 40% delas têm aumento da circunferência abdominal, 20% delas fumam, 18% delas são ex-fumantes, 23% delas, ou seja, quase um quarto das mulheres tem pressão alta, e 21% delas têm alteração do colesterol. A combinação dessa elevação dos fatores de risco faz com que elas tenham mais gordura circulante, mais aterosclerose, que é o nome da doença que nós damos para o entupimento das artérias, e, portanto, passam a ter um maior risco de infarto. Quando esse infarto acontece precocemente na vida, seja em homens e mulheres, não existe tempo para que o coração se proteja, desenvolva o que nós chamamos de circulação colateral. E, portanto, o infarto precoce normalmente é um infarto mais grave, com mais risco de falecimento, do que um infarto que acontece mais tardiamente na nossa vida, ou seja, após os 45, 50 anos de idade. Sim, a mulher moderna está mais propensa a infartar, simplesmente porque ela tem mais fatores de risco do que tinha anteriormente. Ela vive uma vida mais estressada, ela trabalha mais, ela fuma mais, ela tem mais hipertensão, mais diabetes, mais alteração de colesterol, mais sobrepeso. Isso faz com que o risco de infarto seja maior. Como se proteger? Tendo uma qualidade de vida saudável, praticando atividades físicas, tendo uma alimentação adequada, ou seja, uma alimentação pobre em gordura, ricas em fibras, ricas em proteínas, e evitando os fatores de risco, como a cessação do tabagismo, o controle da pressão alta, da diabetes e do colesterol. É muito importante lembrar que a avaliação de um cardiologista é capaz de identificar esses fatores de risco e tratá-los de maneira adequada, promovendo diminuição do risco e melhora da qualidade de vida.